Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz. Espero que estejam todos bem, né? Hoje vamos fazer mais um vídeo sobre a questão de ir para os montes. Como muitos ensinam por aí sobre essa questão de ir para os montes. Mas eu quero fazer um estudo aqui, meus irmãos, para de fato entendermos essa questão e adquirirmos mais conhecimento, mais entendimento, né? E eu vou procurar ter a maior paciência, o maior amor, ensinar com amor e paciência, porque esse é um assunto muito chato, né? Pelo menos para mim, mas para muitos é muito importante. E eu não gosto de menosprezar ou desprezar a fé das pessoas e as suas crenças. Embora que muita coisa esteja equivocada e errada, mas temos que tratar com amor e paciência, né? Porque a caminhada é essa, meus irmãos, é ensinar com amor até o dia que o Pai quiser. E o nosso dever é esse, né? Então vamos aqui para a leitura em Lucas 21, onde o Messias fala desse assunto. E vamos fazer um estudo com paciência, para que não fique dúvidas nem para mim e nem para aqueles que vão ver, né? Então vamos lá. É Lucas capítulo 21, do 20 em diante. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Assim como está escrito em Daniel, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Ou seja, se estiver nos campos, não volte a entrar na cidade, né? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ou seja, se cumprir a profecia de Daniel, né? Quando vires a abominação desoladora, fujam, né? Fujam para os montes. Mas aí onde é que está, meus irmãos? Isso já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Porque o Messias foi bem claro em suas palavras. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, quando aquelas pessoas a qual ele estava falando com elas, virdes, né? Jerusalém cercada por exércitos, não é isso? Era chegada a desolação, ou seja, a profecia de Daniel estaria se cumprindo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí tem muitos por aí, meus irmãos, que ensinam que é em todos os lugares do mundo. Não é, meus irmãos. O Messias é bem específico, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, e quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Aí eu vou e pergunto, meus irmãos, aqui no Brasil, existe Jerusalém? Existe Judéia?
não existe, meus irmãos. Existem cidades, mas as cidades não são Jerusalém e muito menos Judéia. Então ele estava falando para um povo específico, para um povo judeu, não é isso? Para quem estivesse em Jerusalém e visse Jerusalém cercada por exército, e para quem estivesse na Judéia, fugisse para os montes. É muito simples o texto. Aqui ele está falando para o povo da Judéia e o povo de Jerusalém. Ele não está falando para todas as cidades do mundo, porque Judéia é todas as cidades do mundo. É não, meus irmãos. Judéia faz parte de Israel e Jerusalém faz parte de Israel. Não do Brasil, não da China, não de outro lugar nenhum no mundo. Entendeu? É bem específico e para um povo específico, para os judeus daquela época. Então, vamos ler mais uma vez para ficar bem compreendido. Mas quando virdes, estava falando para aquele povo daquela época, quando eles virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, ou seja, entendam que naquele momento estava se cumprindo as escrituras e a profecia de Daniel. Sabeis então que é chegada a sua desolação. Mesma coisa que Daniel fala. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Aí é onde fica a pergunta: já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Porque Apocalipse é outra profecia, não tem nada a ver com isso aqui. A profecia do futuro está em Apocalipse e não tem nada a ver com isso aqui. É fugir para o deserto, não é fugir para os montes. É fugir para o deserto. Então vamos a um pequeno estudo aqui para ficar bem mais esclarecido, porque há quem duvide disso aqui, né? Tá esperando para agora. Tá esperando aí um tal de Azazel, um tal de Ismael, porque Azazel pode até existir e está preso, né? Agora Ismael, não estou sabendo desse anjo caído Ismael, não. Porque no livro de Enoque tem vários nomes de anjo caído, né? Agora Ismael, eu acho que não tem lá, não. Isso é coisa da cabeça de alguém aí. Então vamos procurar aqui o estudo. E agora, né, meus irmãos? E agora que o Papa morreu, o Papa Francisco, muitas máscaras, né? Muitas máscaras, muitos falsos profetas aí vai cair. Porque estão esperando aí um tal de oitavo rei, que se chama Azazel, que vai vir no corpo de alguém aí, no corpo de Jesus Cristo, ou no corpo de um velho. É óbvio que vai vir no corpo de um velho, né? Não o anjo caído, né? Mas o Papa, que sempre são pessoas idosas, né? Agora, dizer que é um anjo caído, balela, meus irmãos. O anjo caído, Azazel, está preso, né? Está preso. Não tem Azazel reinando em Vaticano,
essas balelas que ensina aí não. Então agora na posse do outro Papa aí, muitas máscaras, né? Muitos mentirosos e falsos mestres vai cair. Mas como o povo é idólatra, vão continuar na mentira. Esses caras vão continuar mentindo, vão trazer outras mentiras, outras falsetas. E o gadão aí, idólatra, vai continuar idolatrando. Fazer o que, né? Vamos procurar o estudo aqui que é bem melhor, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui na Wikipédia, se vocês quiserem o estudo todo aí e estudar depois, procura aí Província Romana na Wikipédia. Mas a parte que interessa está bem aqui embaixo. Pronto. Essa parte aqui, ó. Vamos começar a ler aqui. Para nós entender todas as coisas, né? Entender a profecia de Daniel e tirar as dúvidas, né, que existem. Nossa, já estou ficando ruim da vista aqui. Vamos ler aqui, ó. Em 40 antes de Cristo, né, Herodes, genro de Hircano II, foi nomeado rei da Judéia pelos consúlios Otaviano e Marco Antônio. Foi-lhe concedida autonomia quase limitada nos assuntos internos do país. A Judéia foi então invadida pelos partas. Ou seja, depois que Herodes tomou posse da Judéia, foi invadida pelos partas, né? Porém, Herodes obteve ajuda das legiões romanas, que expulsaram os invasores. Herodes tornou-se rei efetivamente em 37 a.C., com a conquista da cidade de Jerusalém. Grande admirador da cultura greco-romana. Vê período helenístico, né? Que já é outro estudo. O rei Herodes lançou um audacioso programa da construção que incluía as cidades de Cesareia e Sebástia e as fortalezas em Herólio e Massada. Ele também reformou o templo, transformando-o num dos mais magníficos edifícios da época. Após a morte de Herodes, o território foi dividido em 3 principados entre os seus filhos, Arquelau, Herodes, Antipas e Felipe. Sobre a tributação, que é essa parte que nos interessa, sobre a tributação dos romanos, calçado no rendimento dos camponeses, a punição por não entregar ou piquetes contra a recolha dos impostos era severa. Algumas repressões geravam mortes, ou seja, os judeus, né, ao cobrar impostos, eles eram cruéis. A resistência contra os impostos ocorreu de várias maneiras, desde emboscada a caravanas do governo da região, resistência passiva de ficarem na frente das casas, até a não colheita em suas terras. Ou seja, os judeus arrumavam todo pretexto para não pagar impostos. Eles não faziam as colheitas, arrumavam emboscadas contra os romanos. Eles queriam se livrar desse povo, né? Isso de alguma forma. A partir de 6 depois de Cristo, tornou-se uma província romana,
sob jurisdição parcial do governo da Síria. A administração do território foi entregue a governadores romanos da ordem equestre, chamados de prefeitos. Mais tarde foram também chamados de procuradores. Arquelau foi chamado a Roma e partiu para o exílio. A proporção que aumentava a opressão romana sobre os judeus, crescia a insatisfação, que se manifestava por revoltas esporádicas, até que rompeu uma revolta total em 66 depois de Cristo. As legiões romanas, lideradas pelo general Tito, superiores em números e armamento, conquistaram a Judéia e arrasaram a cidade de Jerusalém. Por causa de quê? Das revoltas dos impostos, né? E seu templo em 70 depois de Cristo. E posteriormente tomaram a última fortaleza judaica, Massada, em 73 depois de Cristo. Veja, tudo isso aconteceu antes e depois do Messias, né? O último breve período de soberania judaica na era antiga foi o que se seguiu à revolta de Simão Bar Coquebas em 132 depois de Cristo, quando Jerusalém e a Judéia foram reconquistadas. 3 anos depois, o imperador Adriano decidiu repartizar a Judéia de Palestina, e Jerusalém foi dado o nome de Hélia Capitolina. Ou seja, eles mudaram os nomes, né, meus irmãos? Grande parte da população foi então massacrada, que aí é onde se encaixa a profecia de Daniel, que o imperador Tito, né, invade Jerusalém e a Judéia. Aqui, ó. Grande parte da população foi então massacrada e os sobreviventes tiveram que emigrar, ou seja, fugir da Judéia, né? No início da dispersão pelo mundo ou diáspora. Aqui é onde se encaixa toda a profecia de Daniel e também a profecia do Messias, né? Que quando virem a desolação, né, abominável, fuja para os montes. Eu vou ler esse trechinho só mais uma vez, para ficar aqui, ó. Quando Jerusalém e a Judéia foram conquistadas, 3 anos depois, o imperador Adriano decidiu rebatizar a Judéia de Palestina. Ou seja, o que as pessoas hoje chamam de Palestina também é a Judéia, faz parte de Israel. E Jerusalém foi dada o nome de Hélia Capitolina. Grande parte da população foi então massacrada. É a parte que o Messias fala que é a vingança, né, contra aquele povo. Era dia de vingança contra aquele povo. Grande parte da população então foi massacrada, ó. E os sobreviventes tiveram que emigrar. Emigrar, meus irmãos, é o mesmo que fugir, sair fora. Como o Messias disse, né? Não volte a buscar coisa alguma, vai embora, fuja. No início da dispersão pelo mundo ou diáspora. Nesse momento aqui, que o imperador Tito reconquistou
Jerusalém e a Judéia foi no momento em que foi o momento em que começou os judeus a se espalharem pelo mundo. Aqui foi quando começou, né? Fugirem pelos vales, fugirem de Jerusalém, fugir da Judéia e não olhar para trás, né? Por isso que está escrito sobre outras profecias que o próprio Criador, por intermédio do Messias, ele mesmo vai buscar esse povo aonde quer que eles estejam. Porque eles geraram descendência e a descendência está espalhada por toda a terra. Não é isso? Então, meus irmãos, para mim está mais do que claro que a besta da desolação foi o Império Romano, que massacrou Jerusalém, massacrou a Judéia, depois que antes do Messias e depois do Messias. Eles reconquistaram, massacraram o povo judeu, massacraram os israelitas. E essa questão de fugir para os montes e deixar a Judéia já aconteceu. Porque se for para os dias de hoje, aqui no Brasil não tem Judéia. Aqui não tem Judéia, um lugar chamado Judéia. Entendeu? Aqui não tem um lugar com um templo chamado Jerusalém. Porque Tito, ele invadiu Jerusalém, arrebentou com tudo lá, arrebentou a Judéia, massacrou o povo, matou as pessoas. E muitos conseguiram escapar, né? Assim como o Messias havia dito, né? Quando vires, né, a besta da desolação, fujam para os montes, saiam daqui, não voltem mais. E tudo aconteceu, né? Mas há quem diga que o Brasil, a China, os Estados Unidos tem uma Jerusalém com templo, tem um lugar chamado Judéia, e a gente, quando via a besta da desolação, que é o 8º rei, tem que fugir para os montes. Mentira, meus irmãos, tudo isso aí é mentira e engano, porque o que está revelado para o futuro é Apocalipse. E Apocalipse não manda ninguém ir para os montes. O que o Messias profetizou se cumpriu, né? O que o Messias profetizou para a Judéia e para Jerusalém se cumpriu, né? Quando o general Tito invadiu lá, massacrou a todos. Então se cumpriu já. Por que se cumpriu? Porque ele profetizou para Jerusalém e profetizou para a Judéia. Entendeu? E no Brasil e na China, nos Estados Unidos, não tem Jerusalém com templo e nem um estado, vamos dizer assim, um estado chamado Judéia. Não tem. Então, esse tempo que o Messias determinou já aconteceu. No ano em 132 depois de Cristo, quando Jerusalém e a Judéia foram reconquistadas. 3 anos depois, o imperador Adriano decidiu rebatizar a Judéia de Palestina, e Jerusalém foi dado o nome de Elia Capitolina. Grande parte da população foi então massacrada e os sobreviventes tiveram que emigrar, ou seja, fugir da Judéia.
no início da dispersão pelo mundo, ou diáspora, né? Que é outro estudo. Então, meus irmãos, esse negócio aí que o oitavo rei vai surgir no Vaticano, que é esse próximo agora, e as pessoas vão fugir para os montes, eu, com todo o amor que eu tenho aqui em estar ensinando, em estar mostrando para vocês as coisas que já aconteceram, eu digo com todo amor e respeito, meus irmãos, até mesmo respeitando a fé dessas pessoas, a fé equivocada dessas pessoas. Eu falo com todo amor, pensem bem. Eu sei que muitos já estão aí com a mochilinha pronta, né? Já no ponto de partir, porque estão esperando aí um tal de Azazel que está preso. Meus irmãos, vocês têm que ter medo, é dos que estão soltos, não é dos que estão presos, não. Esse tal de Azazel está preso. Os que estão soltos por aí, aterrorizando o mundo e encarnando nas pessoas, são os filhos deles, porque eles não têm corpos. Mas os anjos caídos têm corpos, eles não precisam possuir ninguém. O que possui os corpos das pessoas são os filhos deles. Entendeu? Porque o pai matou os corpos deles, destruiu e amaldiçoou eles a vagarem pela terra. Mas as pessoas não estudam, não estão nem aí para a coerência do eterno, a coerência da palavra. O que tinha de se cumprir, já cumpriu. Agora o que vai se cumprir no futuro, né? Quando o anti-messias surgir, ele vai perseguir a mulher. E essa mulher vai fugir para o deserto. Ela não vai fugir para as montanhas. Ela vai fugir para o deserto. E é no deserto que ela será protegida. E tem um texto, eu acho que é... Não, depois eu faço um outro vídeo sobre essa questão. Mas pensem bem, meus irmãos, vocês aí que estão com a mochilinha pronta para fugir para as montanhas, pensem bem, pois essa parte da Escritura, essa profecia já se cumpriu. Depois que o Messias se foi, se cumpriu. Mas espero que vocês entendam e vamos ter discernimento, meus irmãos, do que é, do que era e do que vai ser. O que vai ser para nós, nos tempos de hoje, está escrito em Apocalipse. Não está escrito em Lucas, não está escrito nos Evangelhos, está escrito em Apocalipse. E não é o Papa que vai perseguir as pessoas, não é nada disso. Não é nada disso. É um homem anti-messias. Anti-messias. Não é um anjo caído, não é nada disso, é um homem. Mas há quem diga que é o oitavo Papa, né? Porque de oitavo não tem nada, porque o tanto de Papa que já teve aí, meus irmãos, é incrível. Mas há quem acredite, né? Fazer o quê? É isso aí, meus irmãos. O que tinha de acontecer, fugir para os montes, já aconteceu na época do general Tito. E o que vai acontecer para o futuro ainda está para acontecer. Mas há quem já fez a mochilinha aí, já encheu a mochilinha
produtos, né, de sobrevivência e vai para os montes. Eu duvido, meus irmãos, essas pessoas passarem um dia só, uma noite no mato. Eu duvido. Esse povinho aí, tudo de pele branquinha, tudo bem apessoado, que vive atrás de um celular, de um computador, ir para os montes, ir para o mato. Duvido passar uma noite sequer, duvido. Fiquem todos na paz.